Olá, estamos de volta para falar hoje sobre a 12ª Lei do Triunfo, segundo Napoleão Hill, a Lei da Concentração. Se você ainda não assistiu às leis anteriores, volta nos vídeos no meu canal e assiste, vale muito a pena. E se você ainda não ativou o sininho para receber as notificações, ative. Se inscreva no meu canal e você vai ter dicas frequentes de produtividade, gestão do tempo e como melhorar cada vez mais a sua qualidade de vida usando o tempo a seu favor. Vamos ao que viemos? A 12ª Lei do Triunfo, Lei da Concentração. Napoleão Hill começa definindo o que seria para ele concentração. E ele define como o ato de focalizar a mente sobre um determinado desejo até que os meios para a realização desse desejo tenham sido elaborados e empregados com êxito. Resumindo, focar no que você quer, pensar, imaginar, construir mentalmente e se concentrar em ações frequentes até que esta imagem mental seja realmente efetivada. E para isso ele coloca que são importantes duas coisas, duas leis, né, para criar essa concentração no desejo imaginado. A primeira é o hábito e o segundo é o movimento a favor desse hábito. O hábito, ele se origina do ambiente que nos cerca, do fato de fazer a mesma coisa da mesma maneira repetidas vezes, ou até de formular o mesmo pensamento incessantemente. Ou seja, se eu faço repetidamente um processo, ele se torna um hábito. Perceba como a maneira que você escova os dentes não muda. Se você começa pela esquerda, você sempre vai começar pela esquerda. Se você começa pelo lado direito, você normalmente vai tender a repetir o iniciar pelo lado direito de escovar os dentes. A mesma coisa, quantas vezes a gente não sai do escritório e eu tô acostumada a ir para casa e de repente eu ia parar no mercado, quando eu vejo eu cheguei em casa. Porque eu já criei o hábito de ir direto do escritório para casa, de tanto que esse trajeto foi repetido. Uma vez que o hábito se forma, a mente se acostuma a repeti-lo e aí ela vai repetir incessantemente, até que um novo hábito, nesse mesmo sentido, seja formado. A força do hábito geralmente é reconhecida. Todo mundo fala, mas eu fiz porque eu tô habituado, mas eu fiz porque eu tô acostumado. Mas quase sempre a gente percebe o hábito do pior aspecto. A gente não percebe que, porque eu tenho o hábito de chegar em casa e ir direto pro computador e não dedicar tempo pra minha família. Eu tenho o hábito de comer coisas gordurosas no final de semana. Então a gente sempre lembra hábito para coisas ruins. Ou, esse é o hábito que eu criei no meu casamento. Mas não, a gente pode criar hábitos novos, emoções novas, sensações novas, desde que eu me dedique para isso. Então a gente precisa aprender a formar um hábito para que esse hábito esteja a nosso serviço, ao invés de ser escravo do hábito e obedecer-lhe cegamente, né? Napoleão coloca ainda que o hábito é como se fosse um movimento numa trilha de menor resistência. A passagem pelo caminho mais conhecido. Então eu já tô tão acostumada a ir por aquela trilha, por aquela passagem, que eu nem penso que de repente tem uma trilha que corta caminho, porque eu já estou habituada, eu já estou acostumada. E isso acontece com tudo. Se eu pego, por exemplo, uma folha de papel e eu dobro, passo a unha assim, ela vai formar aquele vinco, né? Na próxima dobradura é muito mais fácil eu dobrar no mesmo vinco do que eu dobrar em outro. Perceba como o fazer várias vezes ele vai nos moldando, cerebralmente ele cria caminhos neurais que facilitam com que aconteça essa ação exatamente da mesma forma, uma vez mais, outra vez mais, outra vez mais. Então o nosso objetivo aqui é perceber que um hábito pode ser transformado, pode ser mudado se eu fizer uma outra dobradura no lugar que eu desejo, por exemplo. E aí ele coloca pra gente que o melhor método para destruição de hábitos prejudiciais é formar um novo hábito. Um novo hábito no sentido do que você realmente deseja. É abrir novos caminhos neurais, é abrir um novo trajeto que vai se tornar mais fácil de ser realizado à medida que ele é repetido. E aí ele dá pra gente 5 regrinhas para formar um novo hábito.
Primeiro, no começo da formação de um novo hábito, expresse-o com força e entusiasmo. Eu estou fazendo isso, agora eu vou malhar todos os dias, agora, sabe? Então é ter entusiasmo para que o teu cérebro perceba, uau, esse novo caminho neural deve ser interessante. Segundo, conservar a atenção firmemente concentrada na abertura desse novo atalho, na abertura desse novo caminho. E tratar de afastar pensamentos do que a gente fazia antigamente, dos nossos hábitos antigos, seja no relacionamento, seja com relação à saúde, seja no trabalho. Então assim, eu comecei a pensar, mas corta o pensamento, vai pensar em outra coisa, vai pensar, sei lá, pensa em algo divertido, algo que você gosta, algo que tem a ver com um novo hábito. Porque dois pensamentos não conseguem coexistir. Pensa num elefante e num tigre. Você pensa num do lado do outro. Você não consegue sobrepor a imagem. Se dois pensamentos não coexistem, eu posso escolher qual é o pensamento que eu vou colocar por cima. Então, afasta todos os pensamentos e as ações relacionados ao antigo hábito, porque senão você corre o risco de fazê-lo novamente. Terceiro, seguir o máximo possível os caminhos que se acabaram de abrir, os atalhos novos, os novos caminhos neurais que estão relacionados ao novo hábito que você quer fazer. Quanto mais eu realizar com mais frequência esses novos caminhos, esses novos hábitos, mais facilmente isso se torna um hábito e pode ser repetido. 4. Resista à tentação de caminhar por velhas trilhas, por fáceis trilhas. Porque a hora que eu resisto à tentação, eu me torno mais forte. E eu falo pro meu cérebro, tá vendo como eu sou forte? Tá vendo como eu consigo? Eu não preciso de novo ir por aquele caminho neural. Apaga esse caminho. O caminho novo será muito mais interessante. Mas cada vez que eu cedo para o caminho antigo, é mais fácil eu ceder outra vez. Só mais uma. Então evite ceder a primeira vez, porque se você cede a primeira, a segunda é mais fácil. Vanessa, eu não consegui, eu cedi a primeira. Tá tudo bem, não ceda a segunda. Finja que a tua segunda será a tua primeira e não ceda outra vez. 5. Tenha consciência de que você desenhou perfeitamente o objetivo definido. Na aula 2, na lei 2 da lei do sucesso, a gente fala muito sobre ter um objetivo claro definido. Se eu tenho esse objetivo claro, fica mais fácil eu saber qual é o hábito que me ajuda a chegar nesse objetivo. E aí fica muito mais fácil de eu realizar esse hábito. A autossugestão é o caminho que a gente abre esse novo caminho mental. É a ferramenta que a gente pode usar. Então ele resume de uma maneira brilhante. Ouça uma e outra vez. Vai voltando e ouvindo. Olha só. A autossugestão é o instrumento com que abrimos um caminho mental. A concentração é a mão que faz trabalhar esse instrumento. E o hábito é o roteiro seguido por esse caminho. Então a autossugestão me leva a imaginar o hábito que eu posso ter para me aproximar. Eu me concentro nesse hábito e a hora que eu crio o hábito, ele é o roteiro que me leva à minha meta. Olha que bacana. Então ele coloca claramente, o primeiro passo a dar para a realização de qualquer desejo é criar na mente um esboço claro e fiel do que a gente quer construir. Então tem vários lugares falam coisas diferentes. A Provida fala em tela mental. A física quântica fala em projeção mental do que a gente deseja. E é isso, quando eu projeto mentalmente, quando eu imagino o que eu desejo, esse desejo, ele tem muito mais chance de se tornar realidade, porque aí eu começo a buscar oportunidades, a buscar fendas que vão me trazer novas oportunidades para que isso possa acontecer. E eu consigo me concentrar nas minhas ações, criar o hábito e alcançar esse objetivo. E depois desse esboço fiel, foca na concentração, que é a capacidade conseguida pelo hábito e pela repetição de conservar a mente focada num assunto, até que você esteja completamente familiarizado com ele se torne um hábito, e aí, já que é um hábito, eu faço repetidamente, e isso me aproxima muito mais do meu objetivo, até que ele esteja resolvido. Ambição e desejo, lembre-se, ambição e desejar verdadeiramente o seu objetivo são os fatores principais de uma concentração perfeita. Tudo
O que o homem criou até hoje, antes de ser realizado, foi criado na imaginação, pelo desejo, e depois transformado em realidade pela concentração. Eu desejo, eu imagino, e a isso me abre caminhos para que eu torne isso realidade. Tudo foi construído dessa maneira. E o seu sonho e o seu objetivo também pode ser. Se inscreva no canal, me curta no Instagram, @VanessaTac, assista os nossos outros vídeos e seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda.